Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 116 da playlist de questões de raciocínio lógico da Banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 116 da Banca IBFC. Sabe-se que se o prazo não foi cumprido, então o julgamento foi cancelado. Se o julgamento foi cancelado, então o acusado solicitou audiência com o juiz. Considerando que o acusado não solicitou audiência com o juiz, pode-se afirmar que... Então, estamos diante de uma questão de implicação lógica. As questões de implicação lógica, elas vão estar dentro da parte de argumentação lógica. Então, lá no edital da IBFC, ela vai colocar como argumentação lógica. Isso nada mais é do que métodos decorrentes da tabela verdade. Significa que você vai ter que ter o conhecimento sobre tabela verdade para conseguir fazer essa questão de forma tranquila. Então, como é que a gente resolve esse tipo de problema? A gente escreve essas proposições, tá? Aqui no caso nós temos 3 proposições, 2 proposições são do tipo condicional. Então, eu vou ter aqui o se então nessa primeira proposição ou primeira premissa, tá? Premissa 1. Aqui eu tenho se o julgamento foi cancelado, então o acusado solicitou audiência com o juiz. Nós vamos ter aqui outra premissa, que eu vou chamar aqui de premissa 2. E nós vamos ter uma premissa simples, né? O acusado não solicitou audiência, que é o nosso ponto de partida. Aqui é a nossa premissa 3. E ele quer saber o que nós podemos afirmar. Na verdade, ele está perguntando a nossa conclusão. Qual que vai ser a conclusão? Então, como é que funciona esse tipo de questão? A gente vai ter que descobrir aqui todos os valores lógicos das proposições simples, levando em consideração que todas as premissas são verdadeiras. Então, todas essas premissas que ele passou são verdadeiras. Só que aqui eu tenho uma proposição simples, o acusado não solicitou audiência com o juiz, e aqui eu tenho 2 proposições do tipo condicional. Então, por onde é que eu vou começar a fazer realmente a questão? Pela tabela verdade da condicional. Se eu souber a tabela de cabeça, você só aplica. Agora, se você não souber, você faz a tabelinha. Vamos fazer a tabelinha? Então, colocamos aqui, ó, proposição P e proposição Q, condicional entre P e Q. Colocamos aqui, ó, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. O valor lógico aqui vai ser falso, o restante vai ser verdadeiro. Essa é a linha mais importante para esse tipo de questão. Nesse tipo de questão, nós vamos focar aqui nessa linha. Isso aqui, na verdade, é o que não pode acontecer. Então, eu não posso ter aqui verdadeiro e falso, porque senão o resultado lógico não será verdadeiro. Então, essa é a condição que a gente vai evitar para poder resolver a questão de forma correta. Vou pegar essa proposição que ela é verdadeira, a primeira proposição simples, e vou procurar dentro das alternativas, dentro das proposições aqui compostas, dentro das premissas, se eu tenho alguma coisa falando do acusado. O acusado não, solicitou audiência com o juiz. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Isso aqui é falso, porque eu sei que ele não solicitou. Foi o pontapé inicial aqui, ó, considerando que ele não solicitou. Então, isso aqui é informação falsa. Aí, nós não podemos cair nessa linha, verdadeiro e falso, obrigando aqui o julgamento foi cancelado ser uma proposição falsa. E aí, quando eu tiver falso com falso, o resultado lógico é verdadeiro. Eu obedeço aqui a minha lógica da parte de argumentos. Aí eu vou pegar essa informação e vou colocar aqui. O julgamento foi cancelado. Essa informação a gente encontrou aqui em P2, que ela é falsa. Aí, pelo mesmo motivo, se o consequente é falso, o antecedente aqui tem que ser falso. Então, tendo todas as proposições, o que a gente vai fazer? Aí tem outra parte da resolução. Como aqui eu já tenho o condicional, eu vou olhar dentro das alternativas se eu tenho outros tipos de proposições compostas. Eu vou ter aqui uma conjunção, aqui eu também tenho uma conjunção, que é o nosso I. Então, monta a tabela verdade da conjunção. P e Q só será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. No restante dos casos, o resultado lógico vai ser falso. Então, se acontecer de eu colocar uma situação que dê falso aqui, não vai ser minha alternativa correta. A minha alternativa correta vai ser quando eu pegar essas proposições que eu defini, quais são os valores lógicos, e colocar dentro da alternativa e gerar uma proposição, ou no caso simples ou composta, que tenha o resultado lógico verdadeiro. Então, como eu tenho uma proposição simples aqui, o julgamento foi cancelado, essa aqui está errada, ó, porque o julgamento foi cancelado é uma proposição falsa, então a gente já pode riscar. Aí aqui, ó, o julgamento não foi cancelado. Se o julgamento foi cancelado é falso, não foi cancelado vai ser verdadeiro. O prazo não foi cumprido. E vamos olhar com relação ao prazo. O prazo não foi cumprido é uma proposição falsa. Daí, se a gente coloca aqui falso com verdadeiro,
falso com verdadeiro, e eu estou trabalhando com uma conjunção, que é o e, o resultado lógico é falso. Então, isso aqui também está fora. Na condicional, o julgamento não foi cancelado. Então, agora a gente vai analisar a minha condicional. Julgamento não foi cancelado. O que acontece? O julgamento não foi cancelado é algo verdadeiro, tá? Porque o falso é que ele foi cancelado. Então, se ele foi cancelado é falso. Quando eu coloco que ele não foi cancelado, eu tenho que colocar que ele é verdadeiro. Então, o prazo não foi cumprido. Com relação ao prazo, se eu coloco aqui que o prazo não foi cumprido é uma proposição falsa, resultado lógico aqui é falso. Não é o que eu quero. É justamente essa linha aqui, a linha principal da condicional. Verdadeiro com falso, resultado lógico falso. Letra D, o prazo foi cumprido. Tá? O prazo foi cumprido, e isso é uma verdade, tá? O prazo não foi cumprido é falso, então o prazo foi cumprido é verdadeiro. Aqui nós temos o i. Para que isso aqui seja verdadeiro, eu preciso que o outro também seja verdadeiro. O acusado não solicitou audiência, que é justamente essa primeira informação que a gente recebeu aqui em cima. O acusado não solicitou audiência, isso aqui é verdade. Então, verdadeiro com verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro, é minha informação correta, é o que eu estava procurando. E no último aqui, ó, se o acusado não solicitou audiência com o juiz, isso aqui é uma informação verdadeira, então a gente coloca um Vzinho. Então, o prazo não foi cumprido. Isso aqui é falso. Está aqui ele, é justamente isso aqui. Verdadeiro com falso, eu caio na linha, na segunda linha do condicional, isso aqui está fora. Então, a alternativa correta da questão, letra D. Eu espero que você tenha compreendido toda a resolução, não tenha ficado nenhuma dúvida. Vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você possa baixar esse material e acompanhar, tá? Caso você queira ajudar o professor de alguma forma, também tem a minha chave Pix. Será bastante bem-vindo se você mandar alguma ajuda. Em breve eu estarei disponibilizando um curso completo com foco na banca IBFC e ainda vou colocar um cupom de desconto para você fazer esse curso aí com tudo que a banca coloca nos editais por menos de R$50. Então, te vejo na resolução da questão 117.